Cada ano, certas cidades do mundo organizam maratonas. Milhares e milhares de pessoas participam. E ainda que muitos aspiram a ganhar o prêmio final, só um cruza a linha de chegada sabendo que foi o primeiro a chegar. Por exemplo, na cidade de Nova York, no ano 2013, 51.999 mil pessoas começaram a maratona. E sabe quantas pessoas chegavam ao final? 51.394 pessoas. A grande maioria chegaram ao final da corrida. Para muitos, ganhar o prêmio não é o importante. O importante é de chegar ao final, terminar a corrida. Quando se trata de nossa vida de oração, de nossa vida de fé, não seria diferente para nós chegar ao final? Que a corrida em si é importante, mas o que importa a corrida se ao final nós chegamos ao final e ganhar, em certo sentido, o prêmio que Deus já prometeu para cada um de nós? Nós temos um modelo no Antigo Testamento, um homem que corria bem, queria chegar ao final, apesar de muitos obstáculos e muitas provas na vida pessoal e familiar. Esse homem é Abraão. Abraão era um homem simples, um homem bastante rico, que um dia Deus chamou ele a uma aventura, sair de sua terra, deixar atrás a sua família, as suas riquezas e ir para uma terra que Deus ia revelar futuramente. E Abraão partiu. Ele foi. No livro do Gênesis, encontramos Abraão enfrentando muitas provas, muitas dificuldades. As dificuldades físicas, morais, provas de família, de riquezas, tudo era como uma maneira de mostrar a fé interior e a vida de oração de Abraão. Ele era o primeiro a ouvir esse Deus se revelar e, ouvindo a voz de Deus, obedecer na fé. Por isso, Abraão vira para nós um verdadeiro pai de oração, um pai de obediência, um pai da nossa fé. Escutemos agora o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre a oração de Abraão. A oração de Abraão se exprime primeiro por atos. Como homem de silêncio, ele constrói a cada etapa um altar ao Senhor. Interessante como o Catecismo ensina que a primeira oração são as obras que Abraão fez. Não é isto que São Tiago escreve na sua carta? Vamos escutar o que ele escreveu. Pelo contrário, diz: Tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Se a nossa vida espiritual depende de nossa vida de oração, e a nossa vida moral nas obras também depende da oração, não seria igual que a nossa vida de oração depende das obras de cada dia? A árvore se conhece pelos frutos. Se na vida do dia a dia eu não vejo frutos de paciência, generosidade, caridade, de repente a minha vida de oração está sofrendo. E se eu tenho dificuldade na vida de oração, de repente é porque a minha vida de obras não está bem. Quem caminha na vida de oração
tem que caminhar na vida moral. Tem que buscar viver pelas virtudes da caridade, paciência e as outras virtudes altas. Abraão era um homem que manifestou primeiro a sua oração nas obras, construindo altares para Deus. Só depois, com palavras, de uma certa forma, como queixas contra Deus, reclamando, desejando que Deus interceda na vida dele e na vida dos outros. Não era fácil para Abraão ser fiel. Podemos dizer que a vida de Abraão era um drama de oração, um drama de diálogo com Deus. Encontramos uma das primeiras provas de Abraão em Mamre. Deus visitou Abraão, prometeu que Sara, sua esposa, teria um filho ainda na velhice. E aconteceu. Mas não sem provas. Sara riu. Ela não acreditou. Mas Abraão sim. A fé dele era firme em Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a vida interior de Abraão. Tendo compreendido o plano de Deus, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão de seu Senhor pelos homens, e ele ousa interceder por eles com audaciosa confiança. Encontramos Abraão perto da cidade de Sodoma, em que Deus prometeu destruir a cidade. E ele intercedendo, perguntando a Deus: Senhor, se tiver 50 homens, 45, 40, 30, chegando a 20, 10 homens justos, vai destruir esta cidade? A compaixão que ele sentia pela promessa que Deus fez. Ele queria ver a promessa cumprida e intercedia pelos homens, inclusive nas suas provas e as coisas horríveis que eles faziam. Mas a maior prova que Abraão enfrentou foi quando Deus pediu ele sacrificar o seu filho em holocausto. Holocausto quer dizer, uma vez que sacrificam um animal, coloca o animal a queimar por inteiro, sobrando nada para comer. E é isto que Deus pediu a Abraão fazer com seu filho amado, que já é como uma profecia do Filho de Deus que ia vir ao mundo para nos salvar. Mas imagina o coração de Abraão. Ele quer ser obediente, ele quer cumprir na fé, mas ele vai, leva o filho, leva o lenho, leva o fogo, vai subindo a montanha, todo esse tempo no seu interior, orando, suplicando, abrindo o coração a Deus. E quando seu filho pergunta, tendo visto o lenho, o fogo, tudo para o sacrifício, onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. De repente, o momento mais dramático de todo o Antigo Testamento é quando Abraão puxa a faca para sacrificar o seu filho. Já estava na obra, quando Deus enviou seu anjo para frear a mão, dizendo: agora sei que tu queres cumprir a minha vontade. Escutemos agora o que o Catecismo diz sobre esse momento e esta fé de Abraão. Desta forma, o Pai dos que creem se configurou ao Pai que não há de poupar seu próprio Filho, mas o entregará por todos nós. A oração restaura o homem à semelhança de Deus
e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. A oração de Abraão e a fé de Abraão é o que mais faz dele semelhante a Deus. Deus é capaz de sacrificar tudo por amor a nós, até o ente mais querido, até seu próprio filho. E por isso Abraão é o pai de todos os que creem, todos os que têm fé, todos os que oram com fé no coração. Qual é o filho amado na sua vida? Quem é ou o que é que ocupa o centro do seu coração? Muitos de imediato vamos dizer, claro que é Deus, é Jesus. Mas de verdade, vamos admitir que temos muitas preocupações, que tem muitas coisas que nos distraem na oração. Tem muitas coisas que temos como preciosos, que pensamos que não podemos dispensar com essas coisas. Isto vira para muitos uma verdadeira prova. Não queremos separar o coração do que amamos no mundo para amar Deus mais. E aí na oração encontramos a dificuldade. Queremos amar a Deus e ser amados por Ele, mas ao mesmo tempo é difícil largar aquela coisa ou pessoa ou sentimento. Na maratona de Nova York de 2013, 51.999 pessoas começaram. Faltou um para fazer 52 mil. Quem era? Por que não iniciou? O que aconteceu? E você, diante dessa caminhada, essa corrida de oração, está com temor de iniciar? Se não começa a corrida, a maratona não vai chegar ao final. Dessas 51.999 pessoas, em total, 51.394 pessoas terminaram. Quer dizer, 604 pessoas não chegaram ao final. Desistiram pelo caminho, seja pela saúde, seja pela fraqueza de vontade ou qualquer outra razão. E você quer chegar ao final da corrida da vida de oração, da vida da fé? Já sabe o que é necessário para chegar. É perseverar nas provas, nas dificuldades. Não desistir. Em uma maratona, só um ganha o prêmio de ser o primeiro a chegar. Na corrida de nossa vida de oração, nossa vida de fé, com certeza nem eu, nem você é o primeiro a chegar ao final. Mas o importante é de seguir correndo, seguir lutando, querendo chegar ao final vitoriosos. Não primeiro, mas chegar. Precisamos ser convencidos de que quem inicia a vida de oração com dificuldades, mas persevera lutando, vai alcançar cada vez mais virtude, cada vez mais o hábito de oração. Mas lembrem o que já falei. Junto com a vida de oração, temos que colocar todas as coisas da nossa vida no lugar certo. Não posso ter uma vida de oração boa com uma vida do dia a dia desordenada, perversa, de pecado. Não funciona assim. Junto com a minha vida de oração, devo ir ordenando a minha vida, tirando a sujeira, deixando atrás as tentações e o pecado, fazendo sacrifícios para não voltar a fazer aquelas coisas que eu sei que não agradam a Deus e me afastam dele.
A vida de oração e a vida do dia a dia têm que caminhar juntos. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo que vocês, escutando esse curso de oração, possam encontrar alguma ideia que ajuda a melhorar a sua vida de oração. E que Deus abençoe a todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.